Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Peçamos ao Senhor que acolha as nossas intenções, a nossa intercessão, que o Senhor acolha as necessidades de todos aqueles por quem nós intercedemos e que nós saibamos adorar o Senhor como Ele merece, aquele Senhor amoroso, aquele que nos ajuda, aquele que nos guia, aquele que nos livra de muitas coisas. Deus é tão maravilhoso que deu um anjo da guarda para cada pessoa. O meu anjo da guarda é só meu e vai me acompanhar durante toda a minha vida e após a minha morte. Nós devemos retribuir esse amor a esse Deus tão maravilhoso. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia que muitas igrejas colocam o Santíssimo exposto no ostensório. Façamos o nosso momento de companhia a Jesus. Assim como Santa Teresa, que nem sempre estava disposta a rezar, mas vai lá, fica na companhia de Jesus. Só isso vai alegrar o coração dele. Hoje também é dia 16, 16 de outubro, o dia de Santa Margarida Maria Alacoque, aquela que recebeu de Jesus a missão de propagar a devoção ao seu Sagrado Coração. As aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, na verdade, é uma súplica feita por Deus. Como as rosas desabrocham em meio aos espinhos, assim também as lutas enfrentadas por Santa Margarida Maria Alacoque constituíram uma moldura para a insigne missão que Deus lhe reservara. Tenho sede, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 19. Há séculos a piedade católica costuma atribuir a essas palavras de Nosso Senhor, no alto do Gólgota, um profundo significado espiritual. Não se trata apenas do tormento físico padecido pelo Salvador, mas sobretudo de uma misteriosa súplica em relação às almas que viera redimir. Sim, o Criador de todas as coisas, o único ser que se basta a si mesmo, tem sede do amor de suas criaturas. Ao longo dos tempos, esse comovente brado tem ecoado nos mais diversos recantos. Contudo, poucas vezes tais ressonâncias se fizeram tão intensas e pungentes como nas revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII. Em 22 de julho de 1647, festa de Santa Maria Madalena, na pequena cidade de Lutecourt, França, nascia Margarida, filha de Claude Alacoque, notário real e juiz, e de Felisberta Lamont. Desde a mais terna infância, a menina sentia-se interiormente impelida a repetir: meu Deus, eu vos consagro a minha pureza e vos faço voto de perpétua castidade. Tendo falecido seu pai em 1655, foi confiada aos cuidados de uma comunidade de clarissas em Charolles, onde fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. Já não encontrava outro prazer na vida senão em estar junto a Nosso Senhor sacramentado. Entretanto, à medida que crescia, Margarida notava seu coração dividido entre os familiares e a vida contemplativa. Aqueles desejavam que a donzela contraísse um vantajoso matrimônio. O claustro, entretanto, exigia-lhe uma consagração total. Em meio a essa dura batalha, o Senhor veio em seu encontro e, recordando-lhe do voto de castidade que desde a infância proferira, prometeu: se me fores fiel, jamais te deixarei e serei a tua vitória contra todos os teus inimigos. Após essa graça, a Virgem fez o firme propósito de tomar o hábito religioso. Quando, a 25 de maio de 1671, esteve pela primeira vez no locutório da Visitação de Paray-le-Monial,
ouviu em seu interior as seguintes palavras: É aqui que eu te quero. A 20 de junho, Margarida deixou para sempre o mundo, ingressando no claustro das Filhas de Santa Maria. A providência tomou a sério tal consagração, tratando a nova professa como uma vítima escolhida a ser imolada no calvário da vida religiosa. Como as rosas desabrocham em meio aos espinhos, assim também as lutas enfrentadas por Margarida constituiriam uma moldura para as insígnias graças a ela concedidas. As provações foram acrisolando sua alma para que as palavras celestes chegassem límpidas, íntegras e penetrantes a todos os quadrantes da terra. Preparada assim a religiosa, era o momento de o Sagrado Coração de Jesus anunciar, por meio dela, sua mensagem ao mundo. A primeira aparição era a festa litúrgica de São João Evangelista, 27 de dezembro de 1673. Margarida rezava especialmente recolhida diante do Santíssimo Sacramento, quando Nosso Senhor, fazendo-a repousar sobre seu peito, à semelhança do discípulo amado, declarou: O meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens, e em particular para contigo, que não podendo já conter em si as chamas de sua ardente caridade, precisa derramá-las por teu meio e manifestar-se-lhes para os enriquecer de seus preciosos tesouros. E acrescentou: Escolhi a ti como abismo de indignidade e ignorância para a realização deste grande desígnio, para que tudo seja feito por mim. Em seguida, tomando misticamente o coração de sua eleita, o Senhor introduziu-o no seu, à semelhança de uma fagulha posta numa fornalha ardente, para então devolvê-lo transformado em uma chama. Deste dia em diante, a santa sofreria terríveis dores em seu costado, como penhor de autenticidade da aparição. Tais dores se renovavam especialmente nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Nestas ocasiões, porém, o Divino Mestre se lhe apresentava em todo o seu esplendor, a fim de a consolar e comunicar-lhe seus desígnios. Em uma dessas circunstâncias, as chagas do Redentor resplandeciam como sóis. Abrindo seu lado transpassado, o Salvador descobriu seu adorável coração, o qual ardia como uma fornalha, consumindo-se em puro amor pelos homens, mesmo por aqueles que não lhe retribuíam o afeto. Queixou-se então: se eles me correspondessem com um pouquinho de amor, teria eu, em pouco, tudo quanto fiz por eles. E quisera ainda fazer mais, se possível fosse. Contudo, não tem senão friezas e repulsas para todo este meu afã de lhes fazer bem. Tamanha ingratidão fazia sofrer o homem-deus mais cruelmente que na paixão. E com comovente sofreguidão, rogou àquela alma eleita: ao menos tu dá-me esse gosto de suprires pela ingratidão deles, quanto puderes e fores capaz. Hás de comungar todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, e todas as noites de quinta para sexta-feira, far-te-ei participar daquela mortal tristeza que eu quis sentir no horto. Em seguida, Nosso Senhor a instruiu a levantar-se entre as 11 horas e a meia-noite, para com ele vigiar, e a rezar prostrada por 1 hora, a fim de aplacar a ira divina. Eis aqui a origem de duas devoções conhecidas e muito recomendáveis em nossos dias: a hora santa e a comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras de cada mês, feitas pelos fiéis na intenção de reparar os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. No interior do claustro, Margarida teve de sofrer muitas incompreensões e humilhações, oferecidas para reparar tanto amor não correspondido
e para aplacar a cólera divina pelos pecados dos homens, sobretudo das almas consagradas. Mais de uma vez, alguns sacerdotes e mesmo suas irmãs de hábito julgaram-na ludibriada pelo demônio, a quem atribuíam as revelações. A própria santa chegou ao cúmulo de procurar subtrair-se aos encantos do divino esposo, o qual, porém, queixava-se. Por que lutas contra mim, que sou teu puro, verdadeiro e único amigo? Encontrando-se um dia especialmente confundida em meio a tais agruras, a visitandina escutou uma voz a prometer-lhe: tem paciência e espera que venha o meu servo. O servo de que lhe falava a providência era o padre Claude de la Colombière, superior dos jesuítas em Paris-le-Monial. Tendo sido convidado a pronunciar uma conferência às visitandinas, atendeu em particular a irmã Margarida, a qual lhe expôs suas dificuldades. O sacerdote a tranquilizou, assegurando-lhe a origem divina dos fenômenos que com ela se passavam, e ordenou que a vidente escrevesse tudo quanto ouvira, encarregando-se de advogar a causa do Sagrado Coração de Jesus. A partir daquele dia, seria ele um verdadeiro amparo para a religiosa. No dia 16 de junho de 1675, durante a oitava da solenidade de Corpus Christi, deu-se a mais conhecida das revelações a Santa Margarida Maria Alacoque. A Virgem rezava diante do tabernáculo quando Nosso Senhor lhe apareceu sobre o altar e, apontando para seu divino coração, pronunciou este sublime queixume: eis aqui este coração que tanto tem amado os homens, que a nada se tem poupado até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor, e em reconhecimento não recebo da maior parte deles senão ingratidões, por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor. E o que muito mais me custa ainda é serem corações a mim consagrados os que assim me tratam. Com enternecedora bondade, o Salvador então pediu que se instituísse na primeira sexta-feira, após a oitava do Santíssimo Sacramento, uma festa especialmente dedicada a desagravar aquele docíssimo coração pelas ofensas contra a Sagrada Eucaristia, encarregando seu servo, o padre La Colombière, de obter isto das autoridades eclesiásticas. E como para mover os fiéis de todos os tempos a atenderem seu apelo, o homem-deus empenhou suas palavras de vida eterna. Eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de seu divino amor sobre os que lhe tributarem esta honra e procurarem que lhe atributem. Até este momento, contudo, as palavras do Salvador pouco eco haviam encontrado nos corações das irmãs de hábito de Margarida. Mas nada podia abalar o ânimo da fiel religiosa, pois a animava a promessa do divino esposo. Reinarei apesar de meus inimigos e de todos os que a isso queiram se opor. Somente a partir de fins do ano de 1684 é que aquelas almas consagradas começaram a se abrir à nova devoção. Em 21 de junho de 1686, foi celebrada na Visitação a primeira festa do Sagrado Coração de Jesus, e em 1688 dedicou-se uma capela do mosteiro em sua honra. Tendo conquistado aquele cerne de almas consagradas, foi questão de tempo até que a devoção se difundisse por todo o orbe católico, em grande parte devido ao zelo de sacerdotes jesuítas, como o padre Jean Crozet e o padre Ignace Roland. Tal expansão muito consolou a santa, a ponto de esta confidenciar a uma de suas irmãs visitandinas, que já não encontrando ocasiões para sofrer nesta vida, sentia-se próxima do encontro definitivo com seu único amor. Assim, em 22 de julho de 1690,
a vidente iniciou um retiro espiritual, já tendo em vista sua passagem para a eternidade. A obediência, contudo, exigiu uma interrupção deste período de recolhimento. A santa preparava-se para retomar seus exercícios no dia 9 de outubro, quando pouco antes da data fixada, foi acometida por uma grave febre. Ao lhe perguntarem se ainda teria forças para entrar em tal isolamento, Margarida respondeu: sim, mas será o grande retiro. De fato, pouco durou sua convalescença. Embora os médicos julgassem tratar-se de um mal passageiro, ela sabia estar em seus instantes finais. Como é doce morrer após haver tido uma terna e constante devoção ao coração daquele que nos vai julgar, exclamou na ocasião. Por fim, na noite de 17 de outubro, a enferma entrou em agonia. A comunidade apressou-se para comparecer ao sublime trânsito. O capelão acorreu para administrar os últimos sacramentos. Antes mesmo de o sacerdote concluir a extrema-unção, a moribunda exalou o último suspiro após uma suave exclamação: Jesus! Após a morte de Santa Margarida, a devoção ao Sagrado Coração difundiu-se largamente pelos mosteiros visitandinos e pelas dioceses francesas, muitas das quais aprovaram festas litúrgicas próprias para atender ao pedido de reparação feito pelo Salvador. Em 1856, Pio IX concedeu à celebração seu caráter universal, inscrevendo-a no calendário romano. E em 13 de maio de 1920, a discípula do Sagrado Coração foi canonizada por Bento XV. Neste calamitoso século XXI, em que por toda parte multiplicam-se os ultrajes contra o coração de Jesus, até mesmo entre aqueles que mais deveriam honrá-lo, as irrevogáveis promessas por ele feitas consignam o penhor oferecido pelo Redentor a aqueles que souberem atender seu apelo, fazendo-lhe zelosa companhia durante a paixão de sua esposa mística, que é a Igreja. Seguiremos a exemplo de Santa Margarida, atendendo a esta sublime súplica com o refrigério da reparação? Ou, à maneira do soldado romano, oferecer-lhe-emos o vinagre da indiferença para aplacar sua sede? Santa Margarida Maria Alacoque recebeu do próprio Jesus 12 promessas para aqueles que se devotassem ao seu Sagrado Coração. Essas promessas são um chamado à devoção e oferecem grande consolo e esperança aos fiéis. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma prática espiritual profundamente enraizada na tradição católica, que visivelmente se manifesta em 2 episódios significativos do Evangelho. O gesto de São João, o discípulo amado, encostando sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, e a cena da crucificação, onde o soldado perfura o lado de Jesus com uma lança, conforme o Evangelho de João, capítulo 19. Esses 2 momentos retratam o consolo e o sofrimento de Cristo, aspectos centrais da devoção ao seu Sagrado Coração. No primeiro episódio, São João encosta sua cabeça em Jesus, simbolizando o consolo de Cristo na véspera de sua morte. Este ato reflete a intimidade e o amor profundo que Jesus oferece aos seus seguidores. No segundo episódio, durante a crucifixão, a lança que atravessa o lado de Jesus representa o sofrimento extremo causado pelos pecados da humanidade, um ato que revela a profundidade do amor e da misericórdia divina. Esses eventos bíblicos lançam luz sobre o apelo feito por Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque em 1675. Jesus revelou seu Sagrado Coração à santa e expressou seu desejo por uma devoção especial, enfatizando a necessidade de reparação pelas ofensas cometidas contra ele. Ele declarou: Eis este coração que tanto tem amado os homens.
Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, Corpo de Deus, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhe seja prestada. São João Paulo II foi um grande promotor da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em diversas ocasiões, ele incentivou os fiéis a aprofundarem sua amizade com Jesus através desta prática. Em 1980, no Dia do Sagrado Coração, ele afirmou: na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a liturgia da Igreja concentra-se com adoração e amor especial em torno do mistério do coração de Cristo. Quero hoje dirigir, juntamente convosco, o olhar dos nossos corações para o mistério desse coração. Ele falou-me desde a minha juventude. A cada ano volto a esse mistério no ritmo litúrgico do tempo da Igreja. São João Calabria, fundador da congregação Pobres Servos da Divina Providência, também tinha uma profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Seu diário revela o intenso amor e a entrega total que ele nutria por Cristo. O Senhor me diz que o ame muito, que faça com que os outros o amem, que me assemelhe em tudo a Ele. Jesus me diz: adiante, adiante, que eu e unicamente eu seja o teu modelo. Oh, se acontecesse que um belo dia eu começasse para valer, que grande pecador eu sou. Jesus ama os pecadores e é por isso que ele se serviu de mim. Todas as minhas misérias e pecados eu os ponho no Sagrado Coração chagado do bom Jesus, confiando inteiramente na sua grande e divina misericórdia. Quantas graças, quantas provas de misericórdia já me concedeu Jesus. Aqui nesta sala do trono do Senhor, penso em tantas coisas e vejo a minha grande miséria que retarda os planos divinos. Ou morto ou santo, eis o que eu disse a Jesus. Neste dia consagrado ao teu coração, prometo, mediante a tua graça, iniciar uma vida de acordo com o teu coração. Chega de pecados, chega de ingratidões. Amor, amor, gratidão. Será por minha culpa que os grandiosos planos do Senhor ainda estão em suspenso e nem se realizarão? Será por minha culpa que tantas e tantas almas, resgatadas a preço do sangue divino, não conseguem vir descansar e encontrar salvação à sombra desta árvore? Este é o pensamento que de uns dias para cá me atormenta e estou pedindo ao Senhor ou que me permita morrer, oferecendo minha vida por todos os pecados e faltas cometidas nesta casa, ou que me mande embora. Essas são palavras de São João Calabria. Santa Margarida Maria Alacoque recebeu do próprio Jesus 12 promessas para aqueles que se devotassem ao seu Sagrado Coração. Essas promessas são um chamado à devoção e oferecem grande consolo e esperança aos fiéis. Primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração. Segunda promessa: eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração
fonte inesgotável de misericórdias. 8ª promessa: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. 9ª promessa: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. E a grande promessa, 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um convite à intimidade com o Cristo sofredor e amoroso, um apelo à reparação pelas ofensas cometidas contra ele e uma promessa de bênçãos abundantes para aqueles que se dedicam a esta prática. Através desta devoção, somos chamados a mergulhar no mistério do amor divino, encontrando nele consolo, paz e a certeza da misericórdia infinita de Deus. Que a mensagem de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque e as promessas do seu Sagrado Coração nos inspirem a buscar uma vida de santidade, confiança e abandono total na divina providência. E que o exemplo de São João Calábria, com sua devoção ardente e seu desejo de se assemelhar a Cristo, nos encoraje a amar e a confiar cada vez mais no Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.